Bom, Luciana está por aí? Onde é que está a Luciana? Eu estou aqui, Luiz Fernando. Estou no lugar certo? Ah, Porque eu tinha dois tá certo, links. tá Tá, certo. tá bom. Que Dá bom, para então. pôr, dá para pôr ela na tela inteira aí, ô Sidney? Será que a gente vai pôr você em tela inteira aqui? Para todo mundo ver bem você. Bom, então vou apresentar a Luciana, que está agora bem vista aqui na tela para a gente. A Luciana Sadi é psicanalista e escritora, membro efetivo e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Ela é mestre em psicologia pela PUC São Paulo, diretora de Cultura e Comunidade da Sociedade de São Paulo, autora dos livros O Amor Leva a um Liquidificador, Perpétuo Socorro, Educação para a Morte, é coordenadora da série O que Fazer e coautora do livro Alcoolismo, série O que Fazer. Com Maria de Lourdes Emel, organizou o livro Maconha, os diversos aspectos da história ao uso. É fundadora do grupo Corpo e Cultura, representante brasileira do movimento global N-Bodies, coordenadora de grupos de estudo, de supervisão e grupos terapêuticos centrados nos sofrimentos alimentares e com a imagem corporal, e coordenadora do programa de cinema e psicanálise da Diretoria de Cultura e Comunidade da Sociedade de Psicanálise de São Paulo, em parceria com o Museu de Imagem e Som e Folha de São Paulo. Então, muito bom ter você aqui, Luciana, e estamos abertos para te escutar um pouco e a gente depois pode abrir a conversa em geral, se alguém quiser participar. Tá Muito certo. obrigado em nome do Grupo de Estudos de Marília. Eu é que agradeço o convite de vocês, agradeço ao Luiz Fernando, a Cássia, a Cef, que também teve em contato comigo, fazendo o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Só queria falar uma coisa: eu fui diretora de Cultura e Comunidade da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo entre 2017 e 2020. Atualmente, o diretor é o João Frais, tá bom? Bem, eu, assim, como esse é um thriller, é um filme de suspense psicológico, com humor ácido, cáustico praticamente, ele tem um caminho que é ir apresentando lentamente os personagens para nós, né? Vocês acabaram de assistir o filme, então ele vai introduzindo. Sempre a gente está esperando conhecer um pouco mais esses personagens. Então eu achei que era melhor para eu comentar aqui o filme com vocês, também e trazendo a linha temporal do filme, tá bom? Eu não quero me estender muito, Luiz Fernando e pessoal que está aqui comigo, mas eu achei que era interessante acompanhando como é que eles vão trabalhando a apresentação dos personagens e a trama, como ela vai acontecendo. A diretora de Saltburn, o filme foi feito em 2023 e ela se chama Emerald Fennell e é uma produção britânica, né? E ela é uma diretora que também ela é uma atriz, ela já ganhou, foi indicada para o Oscar de melhor roteiro original, e ela ganhou esse Oscar em 2020 por um outro filme que se chama Bela Vingança. Ela também faz séries de TV, é uma diretora e uma atriz bastante conhecida na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Ela também fez aquele, como atriz, o filme Barbie. Ela é a Barbie estranha. Uma, uma mulher muito interessante. Bem, ela é super aclamada lá no Reino Unido, né? E o filme, ele começa com uma declaração do Oliver Quick, dizendo mais ou menos isso. Eu não estava apaixonado, eu o amava.
eu o protegia. Eu era honesto com ele, eu o amava. E isso já de cara fica uma pergunta para a gente: o que será que ele está querendo dizer com a palavra amor? Como é que ele preenche essa palavra, né? Qual o significado da palavra amor para ele? Uma palavra que ele reitera tantas vezes, né, no filme. E aí a gente já é levado para Oxford, a turma de 2006. E a câmera mostra o jovem Oliver observando outro jovem belíssimo, o Felix Catton. Desde o início, a gente percebe que o Oliver Quick não se sente fazendo parte daquele mundo de Oxford. Ele está na turma dos estranhos, até com o tutor, aquele encontro com o tutor, né? A gente percebe que ele está sempre de fora, né? Ele não é filho de ninguém, ele vai entendendo. Ele não é filho de ninguém importante, ele não é da nobreza, ele não é conhecido, ele não é rico, nem o tutor, né, faz parte do mundo também. A gente percebe a diferença entre esses mundos, né? Também o tutor não faz parte da nobreza, da realeza ou da riqueza. E aí ele tem um embate com o primo Farley, né? Que é o filho da Frederica Catton, tia do nosso Félix Catton, né? E eles, claro, têm uma posição social muito mais elevada, e aí a gente vê como os privilégios de classe, como a questão da nobreza, ainda que seja anterior, né, à burguesia e tudo mais, mas como aquilo é importante na Grã-Bretanha, porque o professor, o tutor, ele fica bastante incomodado com a origem do outro aluno, do Farley, e naquele embate ele dá a vitória para o Farley, e o Farley só tinha feito uma frase de efeito, digamos assim. Então, esse peso dos privilégios, esse peso da origem, ele começa desde muito cedo no filme a ser apresentado para nós e vai apresentando pelo menos esses dois personagens no início, o Farley e o Oliver. O Oliver Quick não é convidado para festas, ele não faz parte do mundo dos granfinos, e ele vai se aproximando do Felix Catton por um empréstimo de uma bicicleta. Aparentemente, ele tira algo dele e dá para o Félix. E com esse gesto, que é um gesto de doação, ele recebe em troca uma certa gratidão e uma certa ajuda. E aí os dois mundos começam a se misturar. Quick passa por vários testes, pois os amigos de Félix sentem ciúmes, mas Félix resolve proteger o novo amigo. E por meio do primo Farley, começa também a aparecer a culpa pela riqueza e privilégio do jovem Félix. E a culpa é o instrumento de manipulação dos pobres para com os ricos no filme. O Quick se aproveita dessa percepção para contar histórias tristes da sua infância e que essas histórias, de certa forma, encantam o Félix. E Oliver é identificado como bajulador de Félix. E aí também começa um antagonismo entre os bolsistas e os privilegiados, né? Porque os privilegiados parece que nasceram em Oxford, aquilo tudo é para eles, e os bolsistas estão sempre muito sentindo um estranhamento. Mas o Oliver começa a espionar e perseguir o Félix. E a trama começa a mostrar que ele deseja ter tudo que o Félix tem. Ele parece mesmo obcecado. A gente aqui fala em stalkear, né, que é um verbo que não existe, mas ele está stalkeando o Félix. E acho que o primeiro afastamento dos dois é quando o Félix se afasta do Quick, porque o Quick faz uma crítica ao Félix, ainda no começo do filme. Aí a gente vê o Félix já não aceita ser criticado, ele é nobre demais para poder ser criticado, né? E ele é excluído da turma. E aí ele também vai se juntar a uma garota que também foi excluída, porque já foi usada, não tinha mais nenhum interesse, e tem um encontro que é bastante melancólico dos dois jovens descartados, né? Afinal, o poder, ou o que a gente chama de falo, está com o Félix Catton, não está com aqueles dois jovens excluídos, né? Os abandonados. E o Oliver usa uma artimanha para se reaproximar do Félix.
ele conta uma história mais triste ainda, né? Ele manipula o sentimento de culpa e de pena e de compaixão para reingressar na turma do Félix. E aí começam os problemas, né? Como é que você vai se passar por rico? Como é que você se veste de rico? Como é que você se transforma naquilo que você deseja ser e ter? Esses são os processos de identificação, né? Que vão ficando muito evidentes na trama, os processos de identificação. E aí ele é convidado para a mansão, para Saltburn, né? Para Félix, mansão, né? É essa história, essa mansão deslumbrante que tem a nobreza e que, de certa forma, tem uma parte da história da Inglaterra. O Oliver conta para ele a história que ele provavelmente quer ouvir da casa dele. E a casa do Oliver significa mais ou menos isso: enfiar o dedo na garganta da mãe bêbada para ela não sufocar. E são histórias muito tristes que atraem o Félix. Que tem ali algo que eu acho que vai além da compaixão, transparece uma coisa de uma espécie, uma coisa um pouco bizarra, que é uma curiosidade mórbida do Félix Catton com o mundo do problemático Oliver Twist. Agora, assim, como psicanalistas, acho que é bom a gente lembrar que as mentiras que a gente conta, elas falam muito sobre quem nós somos, né? Eu acho que no caso do filme, essa mentira sobre a pobreza, essa história de pobreza psíquica, de pobreza da vida do Oliver, fala muito da pobreza psíquica e emocional do próprio Oliver, né? Fala de um mundo interno sem infância, no sentido de ser sem possibilidade de brincar, em que predominam relações abusivas, sem amor, um mundo interno muito violento. É claro que ele está contando uma mentira para encantar o Félix, mas, ao mesmo tempo, ele está revelando algo dele mesmo, que ele desconhece, ou que ele deixa escapar através da mentira. E aí eles vão passar as férias em Saltburn. Parece que o Félix quer compensar, de certa forma, a pobreza do amigo Oliver. Mas também fica uma sensação de que o Félix está fazendo uma espécie de experimento social. E aí começa a aparecer mais claramente esse lado abusivo dos privilegiados que usam os excluídos. Oliver conquistou o que ele queria, que era entrar no mundo de Félix Catton, né? E quando ele chega naquela casa, é tanto excesso, e ele mesmo fala, né, no final do filme, eles são tão mimados e tudo é tão deslumbrante, que a gente mesmo vai ficando deslumbrada, né, com essa riqueza, com essa casa maravilhosa, e a fotografia do filme é linda também, né? Então, a cor, as texturas quase que aparecem para nós, a gente também vai ficando maravilhado. E a gente é apresentado, então, para a mãe do Félix, a senhora Catton. E ela é apresentada no filme como alguém sem nenhuma noção de realidade. Ela não suporta a feiura, temos que reconhecer que a feiura é uma das coisas que tem mais no nosso mundo, né? Então, tanta coisa feia. Até nós, seres humanos, a gente cultua os top models porque eles são bonitos, porque a gente não, nem chega aos pés, a maioria, né? Então, ela não suporta a feiura, ou seja, ela não suporta o mundo como ele é, ela nem sabe onde fica Liverpool, o que é um absurdo, né? Afinal, os Beatles nasceram em Liverpool, como é que ela, né, não sabe onde fica? E as histórias tristes que o Oliver Quick contam soam como contos de terror para entreter os convidados. Também surge uma questão sobre a amizade como um experimento ou um artifício para distração dos privilegiados, né? Que eles usam sem nenhuma compaixão os desprivilegiados para bel prazer deles. E os sofrimentos são transformados em fofoca, em gozo. Eles extraem os sofrimentos, tanto da Pamela, da amiga da senhora Catton, quanto do próprio Oliver Quick, com muito prazer, né? É uma distração.
os privilegiados aqui já são mostrados como devoradores de pessoas, assim como o próprio Oliver é. Em outra categoria, os privilegiados são devoradores mais simbólicos, digamos assim. E o Oliver Quick é um devorador mais concreto. Embora também aqui tem um misto que eu acho muito interessante, porque a sutileza dos atores, os atores são muito bons, e da direção. Porque tem horas que o Félix parece ter mesmo um sentimento genuíno com o Oliver, de amizade. E outras horas a gente sente mais esse clima de exploração do sofrimento alheio para o bel prazer, né? Tem uma cena que eu acho muito interessante, que é a dos ovos fritos, porque ele não tem noção de como é que funcionam aquelas regras. Ele não sabe que a comida está atrás, num buffet, ele senta na mesa. E os privilegiados, os ricos, estão esperando ele dar alguma gafe para poder rir dele, né? O que é muito humilhante, diga-se de passagem, né? E aí, quando chegam os ovos, ele está tão sem saber o que fazer ali que ele diz que ele tem enjoo com os ovos, porque ele está numa situação muito intimidadora, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que ele já está cada vez mais identificado com essa forma snob dos nobres, dos Cottonsery, né? Porque eles fazem pouco caso de todos os bens, de todas as riquezas que eles têm, né? Então, desprezar os ovos fritos daquele jeito, você pede o ovo, depois você lembra que você tem enjoo do ovo, faz parte desse jogo com a nobreza da riqueza e do desprezo pela própria riqueza. E eu acho que ele já está assimilando todos esses códigos. E ele assimila os códigos muito rapidamente, porque ele é um devorador. Ele faz as identificações de forma muito, muito rápida, né? Nós estamos aqui num processo de identificação. Aí tem a figura do mordomo, que para mim, na minha leitura, ele representa a tradição, é ele que protege Saltburn, né? E aparece a primeira cena de sexo, que é o Félix se masturbando na banheira e o Oliver espionando, né? E ele deseja ter aquele homem, aquele amigo, e ele deseja tudo que aquele amigo tem, ele quer possuí-lo por completo. Aqui eu acho que é o tema principal do filme, na leitura, minha leitura psicanalítica, é da devoração sádica oral do seio, em termos kleinianos, né? Ele, ele quer engolir o outro, e quando você engole e mastiga o outro, você mata o outro nesse processo. A devoração sádica tem essa condição, digamos assim. Aí a gente continua a apresentação dos personagens, eles vão ficando mais crus para nós, né? A mãe, de novo, do Félix, vai falando mal da própria filha para o Oliver. O Oliver ele é muito sedutor, né? É o sistema dele de poder engolfar o outro. Ele faz um elogio à beleza dela. Aí a mãe fala mal da amiga. Na verdade, ela cansou do brinquedo dela. A amiga era um brinquedo que ela trazia para se distrair, né? E aí ele vai se identificando com a senhora Cotton, né? Ele pega muito rapidamente, ele domina o objeto, ele controla ela com os comentários maldosos, que são comentários muito semelhantes aos que ela fez. E essa cena, ela é toda recoberta de um sentimento de culpa, em que é difícil você saber se é falso ou verdadeiro esse sentimento. Aqui eu acho que eu diria que é uma coisa de uma ambivalência tão grande que ele é falso e verdadeiro ao mesmo tempo. E como não há nenhuma palavra para a gente designar o que é falso e verdadeiro ao mesmo tempo, só dá para falar falso e verdadeiro ao mesmo tempo. E várias vezes eu acho que acontece essa ambivalência no filme, em que você tem dois sentimentos que é próprio do sadismo moral, né? Você tem dois sentimentos opostos ao mesmo tempo. Esse diálogo do Oliver com a mãe do Félix, com a senhora Catton, ele é muito expressivo de como os ricos e o pobre, nesse caso, transitam no mundo.
um falando mal de todo mundo, se sentindo muito superior, e ele se identificando, querendo ser como ela, ser ela e ter ela ao mesmo tempo. E ele vai aprendendo também com ela como se comportar e como ser, né? Aí ele passa a Venetia, que é, não sei se é assim que se fala, a irmã do Félix, ela se oferece para o Quick. E ele a seduz sexualmente para ter poder sobre ela. Ele é uma espécie assim de colecionador de borboletas, o nosso psicopata, o nosso personagem principal, né? Porque o que faz um colecionador de borboletas? Ele pega a borboleta viva e ele prende ela com um alfinete naqueles quadros de classificação de borboletas. Ou seja, ele mata o objeto que ele admira, né? E é isso que ele, de certa forma, vai fazendo durante todo o filme. Ele quer possuir, controlar, dominar completamente o objeto que atrai, que causa excitação nele. E para o próprio Oliver, transgredir esses limites é muito excitante, sexualmente falando, né? E em Saltburn também não há quase limite, você pode fazer o que você quiser, praticamente. Então, ele está num ambiente muito semelhante ao ambiente interno dele. E a garota, ela quer ser desejada, ela quer ser vista como ela é uma moça carente de amor, que a mãe despreza. Então, ela também é uma presa muito fácil para a sedução do Oliver, né? E é assim que o Oliver a seduz para poder controlá-la e dominá-la e matá-la. Seria o, o ponto culminante da dominação, né? É a morte, a paralisia completa do objeto. Bem, o Félix não gostou que o Oliver ficou com a irmã, ele não quer que a irmã se apaixone por um amigo pobre, o Oliver não faz parte do mundo deles, ele deixa isso claro, e o Oliver, toda vez que o Oliver é criticado, quando ele é frustrado, ele reage com um ódio muito forte, né? Ele obedece, mas ele está com muito ódio, né? Então ele não se aproxima mais da Venícia. E ela tem uma frase que eu acho muito emblemática, que o Félix não empresta aos irmãos ou à irmã os brinquedos que ele não quer mais brincar, nem os brinquedos que ele não quer mais brincar ele não empresta, porque é tudo dele, né? É tudo dele. Então, eles têm um paralelo. Essa coisa de ser tudo meu, de controlar, de transformar em objeto, são das duas partes, só que são feitos de forma diferente. Entre o Oliver faz de um jeito muito concreto e o Félix é um pouco mais simbólico, mas tem um paralelo entre os dois personagens. Bem, para continuar tendo poder naquela família, o Oliver vai continuar seduzindo. E ele tem uma disputa com o primo Farley, porque o primo Farley está numa situação semelhante à do Oliver. Não é idêntico, mas é semelhante, né? Ele é um agregado da família. Ele não é nobre. Ele é nobre porque ele é filho da irmã, mas ele não tem a riqueza, né? E começa uma disputa, porque um quer tirar o outro da jogada, um percebe no outro que eles são rivais, eles estão disputando pelo mesmo território, né? Aqui também aparece uma discussão entre o Farley e o Félix sobre racismo e sobre o pouco caso com os empregados da mansão. E a gente não consegue perceber se é uma manipulação do Farley para deixar o Félix culpado, e se é com isso que ele sempre está obtendo ganhos com a família, com essa culpa de ser o filho da irmã que perdeu tudo, o primo pobre. E você não sabe se ele está falando seriamente sobre a questão do racismo, porque poderia ser, né? Ou se também é mais uma manipulação. Esse lugar que é meio ambivalente, que você não sabe se é verdade ou mentira, o filme, a diretora trabalha com isso o tempo todo no filme.
E aqui fica difícil, né, para a gente saber, porque o Oliver entra no quarto do Farley por um jogo de identificação que ele faz, e ele oferece, né, nesse jogo de identificação, uma certa ajuda, ambos estão no mesmo patamar de necessidade, e acontece, né, aquela música que o Farley escolhe para o Oliver cantar, que expõe e humilha o Oliver, e expõe a dependência que o Oliver tem dos Cottons. E ele se sente muito, Cattons, falei errado, e ele se sente muito humilhado. E ele não suporta, tanto que ele entra no quarto, ele quebra o espelho, porque ele se vê muito ridicularizado e muito fraco. Mas existe uma disputa entre os dois, apesar de uma pequena identificação, também existe uma disputa, né? E aí o Oliver ele invade o quarto do Farley e transa com ele também como meio de dominar, possuir, controlar o objeto, assim como ele fez com a Veneza. E logo em seguida, o Farley é acusado de roubar um objeto da casa para vender e é expulso. Ou seja, o Oliver ganhou o primeiro round, ou o segundo round, porque eles já tinham tido vários rounds antes desse round aqui, onde o Oliver ganha. Aqui também é amor ou são adversários? É um pouco indistinguível para nós também. Bem, os Cottons, eles nunca falam de pobreza, nunca falam de feiura, nunca falam de problemas. E, aliás, feiura, pobreza, problemas, parece que está tudo no mesmo nível horizontal, né? É muito interessante. E a mãe, a senhora Catton, tem uma frase que eu achei muito emblemática. Ela fala: Eu nunca quis saber de nada. E realmente ela nunca quis saber de nada. Aí eles ficam sabendo que a amiga da mãe, a Pamela, que tinha um interesse, porque tinha histórias loucas e era muito bonita, se mata. E aí o Félix resolve levar o Oliver de surpresa para conhecer os pais. Os pais não, né? O pai tinha morrido, então só teria, pela história mentirosa que ele contou, né? Só teria a mãe viva. Bom, no momento que as mentiras são expostas, é um encontro muito humilhante para o Oliver. E a gente observa a família do Oliver e eles parecem, de verdade, tão alienados quanto a família do Félix, né? E também é uma coisa muito interessante. A gente acha que a alienação vem da riqueza, mas tem uma coisa muito maior do que a riqueza. Claro que a riqueza é um elemento de alienação, pode ser um elemento de alienação, mas aquela família é uma família de classe média e eles parecem bastante alienados. E o tempo todo eles não querem frustrar o filho, o Oliver. A mãe parece ser esse tipo de mãe que não admite que o filho sofra uma perda ou frustração. E, de verdade, Oliver Quick não aceita perder. Gente, tem quem, quem se torne melancólico com as perdas, tem quem psicotize com as perdas, tem quem negue perdas, tem quem cinde, tem quem fuja. Oliver Quick mata, ataca, estraçalha, destrói, arrebenta, aniquila, manipula, seduz e controla para não perder. O que mais distingue aí os dois rapazes é a culpa que Félix sente, né? Ele sente alguma culpa, e a gente vê que ele é manipulado pela culpa, e o Oliver é incapaz de sentir culpa. Não tem nenhuma culpa. Em medidas diferentes e em níveis simbólicos diferentes, há muitas semelhanças entre ambos. Bom, a partir do encontro com a família, né, a trama dá uma virada. E aí a gente vai observar o Félix querendo punir o Oliver pelas mentiras, ameaçando o Oliver com expulsão depois da festa de aniversário, e o Oliver parece apavorado, parece um sentimento mais genuíno, digamos assim, né? Numa situação em que nada é muito genuíno, mas ele está com medo de perder aquilo que ele conquistou. Ele parece apavorado, com medo de perder Saltburn e tudo aquilo. Aí a festa é o próprio mundo da fantasia, da riqueza e da abundância, né? É uma terra do nunca, com drogas, fofocas e uma série de maldades.
é interessante, porque a mãe do Félix, ela é muito maldosa, e o pai parece muito distante, né? E acho que também dá essa diferença. O pai é muito distante da vida real e ela se aproxima da vida para falar mal dos outros. Bem, o Félix não quer conversar com o Oliver de jeito nenhum. O Oliver se explica várias vezes lá para o Félix, diz que ele só deu o show que o Félix queria, que ele gostava das histórias tristes. Ele faz voz de coitado, ele tenta manipular pela culpa, ele se declara como único amigo e amor, novamente aqui aparece amor, mas ele não manipula o Félix dessa vez. O Félix começa a sentir medo do Oliver, ele não sabe do que esse amigo é capaz. E um pouco depois, o Félix é encontrado morto junto à estátua do centauro no labirinto. A perda de Félix é sentida por Oliver, mas também a gente não entende direito o que é perder Félix. Porque perder Félix é, ao mesmo tempo, perder tudo, mas também é tomar o lugar de Félix, né? E eu fiquei me perguntando nesse momento se nós não somos um pouco Oliver Quick diante da realeza ou das celebridades, né? A gente quer ter o que eles têm, queremos ser o que eles são, tem uma lógica fálica aí, né? É a lógica do poder, é a lógica da posse das mercadorias. Aí a gente vê o sucesso das blogueiras, todo o mercado em cima das celebridades, né? De certa forma, uns mais, outros menos, a gente tem uma devoração com tudo isso. E é uma devoração que não deixa de se assemelhar à devoração que o Oliver tem com Saltburn e com aquela família. Você vê o sucesso da série, conta a história da rainha, né? Todo mundo quer saber que mundo é esse, quer entrar nesse mundo. As pessoas ficam horas esperando aparecer o guarda da rainha, mudar de lugar, fazer uma marcha, né? A rainha, ela tinha realmente, ela era muito mais carismática do que o príncipe Charles, mas a gente tem esse impulso, né? De devoração simbólica dos ricos, famosos, celebridades, atores. Então, de alguma forma, a gente pode entender um pouco o que esse Oliver teria sentido, que esse personagem teria sentido. Com a morte, vou voltar para o filme, com a morte do Félix, os Cattons, eles reagem como se nada tivesse mudado. Eles tentam fazer de conta que não aconteceu nada, mas a gente percebe que eles estão tomados pelo desespero, pela negação e por uma enorme loucura após a morte de Félix. O Farley já voltou para a família, né? O Farley, naquele momento, parece o único que tem alguma lucidez, que ele começa a ficar muito incomodado com aquela tentativa de fazer com que nada tivesse acontecido, né? Isso não é incomum em muitas famílias que perdem seus entes queridos. Algumas têm muita mesmo dificuldade de lidar com a perda, né? E aí o Oliver se vê mais livre para começar a fazer os ataques dele, porque o Félix já não está lá mais, poderia talvez ser o único que o impediria de fazer. Aí ele derrota o Farley, que era o oponente, o rival, pela situação de dependência que os dois, né, se encontram. E aí tem a cena da sepultura, né? Que você, quando vê a cena, ele parece super desesperado. E ele demonstra um amor enorme pelo amigo. Ele chora convulsivamente. Ele tenta se misturar à terra onde jaz Félix, mas ele tem uma relação sexual com a terra. Essa é a minha leitura. Não sei qual foi de vocês, né? Ele enfia o pênis na terra, numa mistura de dor, de emoção e de tesão. E eu acho que aqui é também uma forma dele falar assim: eu venci você, eu te fudi, você não me fode. E a família, de certa forma, principalmente a senhora, o Catton vai substituir
o Félix pelo Oliver. Aí o Oliver ataca a Venecia e ele quer aniquilá-la, e ela também gostaria de aniquilá-lo. Ele é um estranho, ele é um perigo, ela o humilha e reconhece que ele é capaz de qualquer coisa para entrar no mundo deles e que vai destruir a todos. E logo depois ela se mata. Após essa peleja, a gente fica descobrindo que ela é incapaz de viver sem Félix, mas, de certa forma, o Oliver induz ela ao suicídio. Se é que ele não cortou os pulsos dela, fica a gente sem saber direito o que aconteceu, né? Aí o senhor Catton, ele resolve se livrar do Oliver da mesma forma que ele se livrou da Pamela, com um cheque, né? A gente vê que o Oliver quer eliminá-lo de qualquer jeito, né? Mas ele está numa situação com menos poder, ele aceita o cheque, né? E vai embora pela porta dos fundos humilhado. A gente percebe que nessas situações onde ele é desmascarado, onde ele se vê pequeno e impotente, são os momentos em que ele se torna mais perigoso. Ele se torna muito perigoso quando ele está movido pela humilhação. E ele reage matando. Aí ele vai reencontrar a senhora Catton, a viúva. Ela faz uns gestos de sedução, não sei se vocês repararam. Ela mexe no cabelo, faz assim um gestinho assim de quem está se aproximando dele, né? E aí a gente é informado que o marido dela se matou. Fica uma suspeita, será que o Oliver Quick fez alguma coisa também para que ele se matasse, ou era uma espécie de história natural desse homem que perdeu os 2 filhos e não aguentou? Bem, eles retornam para Saltburn, a convite da senhora Catton. A gente vê que ela está definhando, ela morre nas mãos de Oliver, e sabemos que ele também a matou. E agora tudo é dele, ele é o único herdeiro. E nesse final, tudo é desvelado para nós, né? Por isso que ele vai num crescente, o filme, né? As mortes que pareciam acidentes não são acidentes, né? E ele se sente todo poderoso, e ele fala uma frase que está no final do filme, né? Que ele fala assim: ricos sofrem acidentes, pobres ou excluídos trabalham para que as coisas aconteçam. Que foi o que ele fez, ele trabalhou para que ele viesse a ter tudo, né? E ele continua, não era paixão, era amor, amor por Félix, amor e ódio, amor e devoração, né? E aí sou eu acrescentando, obsessão, ódio e inveja de todos também, né? E tem esse final em que ele sai triunfante, né? Totalmente triunfante, pelado, cheirando cocaína, dançando pela casa, né? E eu acho que a surpresa do filme é a revelação do ódio, né? Fica para o finalzinho. Mas como acho que psicanalistas, a gente sabe que amor e ódio são sentimentos e que levam a atitudes que muitas vezes, nas fases mais primitivas do desenvolvimento humano, se apresentam inseparáveis. Por isso que se fala nessa fase canibalesca, né? Para qualificar relações de objeto e fantasias que são típicas da sexualidade oral sádica. Aqui o Freud faz a referência, ele faz uma primeira referência nos 3 ensaios, mas a maior referência que ele vai fazer é em Totem e Tabu, né? Falando do canibalismo, né? Que nos povos antigos, né? Os canibais, eles matavam o inimigo e o devoravam para se apropriar das qualidades do inimigo. Essa era a devoração principal. Devoração em todos os mitos, a gente observa a devoração em todos os mitos. Tem povos mesmo primitivos que eram canibais, eles tinham guerreiros. Quando era um guerreiro que eles tinham grande admiração pela força, quando conseguia se matar um desses guerreiros, aí eles comiam partes do guerreiro, o coração do guerreiro, para poder assimilar as qualidades do guerreiro. Freud fala bastante disso, né?
é uma apropriação das qualidades do objeto. Ou seja, é um processo de identificação que ocorre no início da vida humana e em outras culturas ocorre muito concretamente também. Quando Freud fala no assassínio do pai, na refeição totêmica, ele está falando disso, dessa identificação canibalística, de poder assimilar as qualidades do objeto que você admira e odeia ao mesmo tempo, porque ele é teu inimigo, né? Quando a gente fala em ambivalência, amor e ódio, quando eles estão juntos, né, como nesse caso, é sempre remetendo a algo psicótico, muito primitivo, em que as coisas não estão diferenciadas, não estão distinguidas. Eu acho que era isso que eu tinha, primeiramente, para falar para vocês. Eu acho que o mais interessante é a gente conversar e continuar daqui uma conversa com vocês, como é que vocês viram o filme também. Tá bom. Muito obrigado, Luciana. Você destrinchou o filme de cabo a rabo, né? Foi pegando cada pedacinho Tentei. do filme. É, nossa, muito bom, muito bom. Mas a minha primeira impressão terminou o filme, que eu não tinha visto o filme também. Que psicopatia. Nossa, nossa. É psicopata de carteirinha, né? O famoso psicopata de carteirinha. Mas muito obrigado. Vamos ver que se alguém aqui que está presente quer comentar alguma coisa, colocar alguma questão para a Luciana, ou se tiver alguém que queira falar, pode levantar a mãozinha que a gente pode ver aqui pelo chat aqui do Zoom. Se alguém quiser falar por aí, vamos ver. Eu não sei se vocês se lembram de um serial killer, acho, eu não sei se era inglês, que comia o cérebro dos amantes. Vocês já lembram dessa história que passou na Não, televisão? Não? não. Então, ele combinava os encontros com outros homens, os homens iam à casa dele, ele dava uma droga potente para o cara desmaiava e ele comia um pedaço do cérebro, matava, né? E comia. Claro, isso é super concreto, mas não é muito diferente do que o personagem aqui faz, né? O Oliver. Tem uma questão que surgiu aí Ah, no chat, né? Oliver é psicopata, não é perverso? A pessoa, a Letéia. Quer falar, Letéia? Pode entrar no som aí, abre o seu som, pode participar. Cadê a Letéia? Oi, boa noite. Boa Obrigada pela noite. oportunidade. Quando eu sou estudante de psicologia e de psicanálise, e quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu achei o Oliver perverso, porque para mim ele sabia todas as regras, ele sabia todas as formas de conseguir aquilo que ele estava querendo. E eu pensei comigo, ele é um perverso. Porque o psicopata, eu sou estudante, não, vocês que vão me ajudar. O psicopata, ele não entra num delírio, ele não está mais alucinado, assim, da situação real? Obrigada, era essa a minha dúvida. Obrigado. olha, tem Hitler, por exemplo, foi considerado um psicopata. Tinha uma outra de psicopata X, agora não me lembro qual que era, né? Ele acho que tinha mais delírios. Então tem várias formas de psicopatia. Tem umas mais delirantes e outras em que você só não vê o afeto, não tem um sentimento, não tem uma consideração. Ele usa o outro como ele bem entender. Então, eu acho que quando você vai falar de perversão, você teria que falar de uma cristalização na sexualidade. O perverso, o que o caracteriza, é uma sexualidade
totalmente cristalizada. Ele tem que montar uma cena sexual, que tem que ser sempre a mesma, para ele conseguir o gozo. E é uma repetição. Então, ele domina, assim, o objeto. Eu acho que tem semelhanças, né, com essa questão da dominação, do controle do objeto, da dominação da cena, para poder garantir o gozo. Porque nós, neuróticos, a gente não garante o gozo. O perverso, ele garante o gozo pela dominação. Então, eu diria que ele tem aspectos perversos, mas ele não tem essa consideração, esse sentimento para com o outro, que seria do psicopata. Eu não estou fazendo aqui uma classificação psiquiátrica, é mais uma patologia psicanalítica, né? A gente não vê o delírio do Oliver, porque eu não acho que ele delira quando ele mente. Eu acho que ele seduz e manipula quando ele mente. É a minha Eu acho isso resposta, também. Letério. Eu acho isso também. Acho que é manipulação, não é delírio, não. É manipulação bem assim avaliada, né? Sim. Ele é inteligente, né? Então ele aprende rápido como manipular o outro, quais são os códigos do outro. Tem psicopata burro, eles morrem rápido, porque não conseguem aprender, se metem em muita confusão. Na verdade, o que eu fiquei pensando é essa psicopatia dele não pode ser desenvolvida diante de tanta humilhação que ele passava dentro daquele lugar. Quer dizer, aquilo vai desenvolvendo um ódio na pessoa. Eu senti muito ódio por ele no começo do filme, assim, sabe? Porque era demais, assim, eu achava demais aquela coisa, ele não ser o único não convidado para a festa, o único não sei o quê. Então, eu não sei se esse massacre, né? Porque ali era um monte de gente louca, né? A gente vê aquela loucura, todo mundo, né? Ali não tem ninguém são, né? Aquela Oxford, com toda aquela pompa, né? Como é que se tratavam, bebiam o tempo todo, cheiravam o tempo todo e humilhavam quem eles podiam humilhar. Então, eu acho que eu enxerguei ele chegando muito humilde, assim, não via nele um psicopata, né? E ele começou a ser tão massacrado lá que eu até acho que essas histórias de seduzir, ele ficou apaixonado, né, pela figura do Félix, né? E ele foi desenvolvendo uma tática para se aproximar dele e tal, de tamanha solidão que ele tinha ali dentro daquele espaço, né? Não sei. Isso é possível? Ou ele já era um psicopata antes? Olha, acho que cada um vai ter uma leitura, né? Eu trouxe a minha leitura, não acho que é a leitura definitiva. Minha leitura é um pouco diferente da sua. Eu observo a humilhação, eu observo que quando ele é humilhado, ele reage com muito ódio para matar, para abusar do outro. Na minha leitura, ele já era um psicopata. Hum, Na tua leitura, ele foi se tornando, né? A partir da humilhação que ele viveu, ele foi criando esse ódio. Acho que as duas leituras são possíveis. sei. Um bom filme sempre traz muitas leituras para a gente, né? É um bom filme. Então, ele permite que a gente circule muito com as nossas observações, com as nossas ideias. É, é Acho, isso. acho a sua leitura muito boa também. Obrigada, viu? Adorei seus comentários. Qual que é seu nome? Porque eu só estou vendo o nome das pessoas na tela. Mara, Tá. Mara, eu sou esposa do Luiz Fernando. Ah, tá. Prazer, então. É, boa noite. Meu nome é Gabriela. Esse filme me deixou bem, nossa, estou chocada aqui. Mas eu queria entender um pouco, assim, né? Eu não sou psicóloga nem nada,
mas eu queria entender um pouco sobre a diferença entre o narcisismo e a psicopatia. E entender também, assim, eu já li um pouco, né? E ouvi falar que existe mais casos entre homens do que em mulheres de psicopatia, né? Eu queria entender mais sobre isso também, se for possível. Qual que é seu nome? É, Gabriela. Gabriela. Olha, Gabriela, assim, essas classificações elas são melhores para os psiquiatras usarem do que para os psicanalistas usarem, porque uma classificação, ela fala de uma estrutura, de certa forma, mas ela tira todo o resto, que faz com que cada um de nós seja narcisista à sua própria maneira, ou psicopata da sua forma, digamos assim, sabe? Então, eu vou te falar um pouco qual seria a diferença, mas não sei se faz tanta diferença te falar isso, né? O psicopata é o sujeito que não tem um sentimento, não tem sentimento, né? O narcisista tem, e ele pode se colocar como em primeiro lugar ou em único lugar, mas ele tem sentimento. E quando ele se vê numa situação de perda, ele não reage matando. Ele se desestrutura, você vê a fraqueza dele. Eu diria, como psicanalista, não é uma classificação psiquiátrica, né? Uma pessoa muito narcisista, quando ela tem qualquer dificuldade, quando tem uma frustração, um corte, algum problema, aparece uma pessoa desesperada, ele se fragiliza, ele não sabe o que fazer, ele está sempre por cima da carne seca. Quando ele fica por baixo, ele se desestrutura. O psicopata mata, rouba, destrói. Ele tem uma outra relação com o objeto, sabe? Ele não se perturba. E o narcisista se perturba. Diva, pode entrar, pode falar. Você me chamou? Eu acho que não ouvi direito. Isso, pode falar. Tá. Luciana, eu gostei bastante da sua análise. Aliás, eu te sigo, porque eu vou sempre lá no MIS, nos debates, gosto Que bom. bastante daquele momento lá, acho bastante rico. E eu concordo com você com relação a essa questão dos diagnósticos, porque você chamou o filme de ácido e cáustico, e eu acho que você chamou muito bem, definiu muito bem. Eu terminei de ver o filme com a sensação, já tinha visto, hoje eu nem vi inteiro, eu vi só no comecinho e depois no finalzinho, porque eu não aguentei ver ele de novo hoje, para falar a verdade. Eu achei de um sadismo enorme aquele personagem. E eu acho que concordo com você com a questão da psicopatia, porque além da questão da narrativa, que ele vai mostrando todo o percurso e toda a questão do plano, do planejamento das ações dele que ele foi fazendo, tem uma cena que mostra lá no comecinho, quando o Félix chama ele para o grupinho lá no bar, no pub lá, que ele fala que o rapaz que estava com ele, que era o único que dava atenção para ele na faculdade inteira, já tinha ido embora, já estava indo embora. Então, aquela primeira fala ali, aquela primeira cena, já mostra que ele tinha vindo ali, né? Eu acho que é muito dramático isso, assim, de mostrar assim quem é aquela pessoa. E a outra, que foi a questão dele matar o pai, né? Ele usa de uma falsidade, uma fake news ligada à perda do pai. Quer dizer, onde que está o sentimento desse rapaz, né? Então, eu acho que, de fato, você tem razão. A diretora, ela criou a trama de um jeito a gente não ter respostas rápidas e imediatas. E eu só queria concluir dizendo que aquela cena final lá das pedrinhas todas,
que era uma coisa simbólica da família, para ele foi uma questão meio que de honra, né? Ele conquistou todas aquelas mortes. Eu achei assim muito. Essa cena, para mim, conta toda a trama, né? Eu acho que é fantástica, assim, é o jeito como ela colocou esse epílogo. Muito obrigada, eu gostei bastante aí da sua análise É completa, como ver- disse o Fernando. As pedras simbolizam, né, os entes familiares, né, que ele destruiu, que é verdade, bem simbólico. Você sabe que muitos críticos consideraram esse um filme que nem o filme Teorema do Pasolini, só que em 2023, né? 2022, não, 2023 que é o filme, né? No Teorema do Pasolini, o que é interessante é que o filme do Pasolini é um filme onde vai se destruir a burguesia. O filme aqui da Fenel é um filme onde vai se, entre aspas, recuperar a aristocracia. Eu achei interessante esse jogo com como são tempos diferentes, né? O filme dos anos 60 é um filme que tem uma crítica marxista, burguesia, nananã, e aqui não, né? Um pouco somos todos como esse rapaz, né? O personagem, o Oliver, nesse sentido de querer o que aqueles que a gente acha que são os falos, né? São os todos poderosos, o que eles têm. Então, agora, ele vai usando, né, dessas artimanhas desde o início. Eu acho que ele sabe onde ele quer chegar, desde o começo. Ele só está estudando o ambiente para poder se apropriar ali do que ele quer se apropriar. Luciana, ao longo do filme, eu fiquei reparando que achei que faltava sexualidade nesse Oliver, né? Um ser assim sem sexo, né? Mas a cena final do filme que eu achei, a cena da dança, que tem a música, ele vai dançando pela casa, achei uma cena espetacular. E fico imaginando sempre para um ator fazer uma cena daquela, deve ser uma coisa sensacional, porque ali tem um orgasmo, ali tem muito orgasmo. Ali Ele ele está está livre, né? numa festa, ali apareceu a sexualidade dele, todo o orgasmo dele, né? E é o Aquela narcisismo do triunfo, né? é Eu triunfei totalmente sobre todos vocês, isso é tudo meu. E aí ele tá, isso. aí sim, é uma sexualidade narcísica, É né? Ele isso, tá é. se Achei a masturbando cena. com a casa, É né? isso, isso. Eu achei a cena sensacional, sensacional. É, é, Você sabe que eu Luciana, ouço a música e eu fico animada também. Toda vez que eu ouço essa música, eu me lembro dele e falo, ai, que música boa para dançar. Acho que tem mais gente Luciana, para falar. Fala. Elisete, é isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho, que você entendeu pela cena que ela está na banheira lá no final, que o pai fala que ele é uma aranha, né? Que ele vai tecendo, mas ela fala que ele é uma mariposa e que ela vai batendo na janela para tentar entrar e que ela fez buracos. Então, eu queria que você explicasse um pouco essa cena, porque eu estava vendo o lado mais do perverso, né? Que o perverso ele não faz laço com o sujeito, ele não faz enquanto um outro, ele faz laço com a cena que ele remonta, né? Entrei aí no fetichismo também, porque é um conceito importante de se pensar, porque a perversão, o perverso é fetichista. E a fetiche, essa fetiche dele, né, é ligado à cena. De que cena? Que ele remonta a todo momento, a cena de é fazer parte, né, a Olive fazer parte dele, de Félix, de consumir o Félix. Não sei, Olha, foi por esse lado. eu também Uhum. não sei interpretar isso, que a mariposa e não a aranha, não sei também. As mariposas, porque a mariposa morre com a luz, Sim, né? né? Ela vai para a luz, mas ela Ela vai morre, para a né? luz e ela morre, né? É. Então, ele está, claro, ele está excitado com a luz, vamos chamar de luz a A nobreza, riqueza, a a nobreza, né? riqueza, o nome, a história, né? E ele quer entrar. Eu acho que é por isso, né? Ele quer Uhum. entrar na casa. Ele bate no vidro até entrar.
Mas quando ele entra, não dá para chamar ele mais de mariposa, né? É mais um dragão que vai engolir tudo, né? Não sei. A minha leitura é que ele induz ela ao suicídio, deixando ela Sim. mais desesperada ainda. Ela era uma personagem muito frágil, né? Muito frágil. Então, ele percebe a fragilidade dela. É um diálogo muito importante, concordo com você, mas eu não tenho uma leitura muito clara desse diálogo. Ótimo, obrigada, viu? No fetiche, a questão da castração é o que está em jogo, né? Então, você usa, o fetichista, ele usa um objeto como substituto do pênis, porque ele não pode entrar em contato com a castração, né? O que aqui a gente vê é sempre o controle. Ele teria uma sexualidade perversa, mas, na verdade, se ele está interessado em controlar, em dominar, em possuir o objeto, né? Nesse sentido, a gente até poderia chamar de um psicopata que tinha uma perversão sexual X, não tem problema nenhum. O próprio Hitler, ele tinha uma perversão sexual, ele era um psicopata, paranoide e tinha uma perversão sexual, ele era coprofílico. Estou só dando o exemplo dele, porque foi Sim. um livro que eu li recentemente, então, mas não tem problema nenhum, você pode ser um psicopata e ter uma. De todo jeito, quanto mais louco, também mais louca é a sua sexualidade. Ela é mais esquisita, ela é mais bizarra, né? Pega tudo. Mas eu não tenho essa clareza também, Elisete. A gente fica, né? A gente vai para caminhos, mas ela não fala, ela não. Obrigada, viu? Ô, Luciana, queria também fazer outro comentário que você sugeriu aí num certo momento, comentou a beleza do rapaz, né? Porque a primeira hora que ele vê o rapaz, ele fica mesmo encantado, né? E é um rapaz super bonito, né? Super bonito, né? Então no começo ele é atraído, acho que pela beleza, né? Do Do colega lá, né? Félix. É muito bonito o rapaz, né? E é um sentimento que a gente consegue até entender, né? Você vê uma pessoa muito bonita, você quer estar com ela, né? Aliás, nesse filme, né, eu acho que a gente, como brasileiro, usa muito o verbo comer, né? Para sexualidade, né? Essa devoração fulano quis comer fulana, né? É a mesma fulana comeu fulano, sei lá. Então, é essa devoração, né, que o sexo traz para a gente. Também o sexo trabalha com as nossas partes mais primitivas, junto com as mais genitais, tem toda a sexualidade infantil que vem junto, né? Aliás, é difícil pensar que tem uma sexualidade adulta. Ela sempre tem muito mais característica da sexualidade infantil, com pitadas de sexualidade genital, ou mais sexualidade genital. Então, eu acho que ele devora com os olhos, o Félix. Né? Ele fica encantado com a beleza e ele devora com os olhos e ele vai em cima da devoração. Vocês sabem que ontem eu estava atendendo uma paciente e ela falou uma frase que eu falei, gente, que fácil, como é bom ter gente que fala umas frases assim. Ela me falou assim, que ela tinha percebido que ela sente raiva das pessoas que ela mais ama. Falei, olha, é o final do filme, né? Quando é revelado o ódio, né? Mas realmente essa diretora ela fez a fotografia do filme, a cor que ela usa, né? As luzes que ela escolhe, tudo tem esse encantamento, né? Parece um mundo encantado mesmo. E, de certa forma, é um mundo encantado terrorífico. Eu tenho uma pergunta. Quando você falou, fez o vídeo para o núcleo, você falou que o filme tem tem a questão do amor e da obsessão, né? Aí eu queria entender, assim, é lógico que o óbvio é óbvio que era uma obsessão,
Mas eu queria entender melhor a questão da diferença entre o amor e a obsessão. Assim, geralmente nos relacionamentos, porque isso acontece Sim. muito, né? Sim. Principalmente nas paixões, né? O amor ele é mais brando, mas nas paixões, e por mais que ele fale que ele não estava apaixonado, sim, ele estava totalmente apaixonado pelo Félix. Ele vai dizer que é amor, mas a nossa leitura não é. O amor é uma coisa muito mais serena, você não, né? A obsessão não, a obsessão é da paixão, você não consegue tirar o cara ou a moça da sua cabeça, né? Você é totalmente tomado, é uma devoração interna. Você está totalmente tomado pelo outro, pelo objeto. Freud descreve muito bem isso no Introdução ao Narcisismo, essa situação da paixão, em que há uma indistinção entre sujeito e objeto, e você fica completamente tomado pelo objeto, né? E são formas de incorporação. Isso é o que Ai, eu gente, encontrei na desculpa, internet sobre esse. meu celular começou a falar sozinho. São formas de identificação com o objeto, né? Ele fala das identificações, começa a falar em Introdução ao Narcisismo, em Luto e Melancolia, ele vai aprofundar, para depois ainda aprofundar mais no ego e no id, né? Mas eu acho que tem a ver com essa introjeção do objeto, você não consegue se livrar do objeto. E é desesperador, porque é uma fusão com o objeto. É como aí, poeticamente, você pode falar que você está sendo devorado por dentro. Eu acho que a gente já ocupou você bastante, hein, Luciana? Já são quase São hora do 7. jantar já. Então, queria agradecer muito em nome do grupo aqui de Marília, a nossa comissão. Tem alguém se despedindo aí, a Diva está despedindo. Então, muito obrigado pela sua participação. Vai ficar gravado, Luciana, e depois, se você permitir, a gente coloca no YouTube do grupo de estudos, fica disponível para quem quiser Claro, depois acompanhar. sem dúvida nenhuma. Agradeço muito o convite de vocês e foi um prazer estar aqui discutindo esse filme tão estranho. Não, muito bom a sua indicação e a sua participação. Muito obrigado, um abraço para você, muito obrigado. Obrigada, Luiz Fernando. A Tchau. todos, muito obrigada. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. É. Pode. Tchau, tchau.